Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre as modalidades de doação. Bem, vamos à próxima modalidade de doação, então, para iniciar essa aula, que é a subvenção periódica, ou seja, é aquela doação que se traduz em uma pensão em benefício do donatário. O que é importante saber sobre essa modalidade de doação? Primeiro, essa modalidade de doação, ela ultrapassa a vida do doador, mas ela não ultrapassa a vida do donatário. O que eu quero dizer com isso? Se ocorreu essa modalidade de doação, né, se você estimou uma pensão vitalícia, por exemplo, para o donatário, significa dizer que se o doador morrer, os herdeiros terão que assumir essa obrigação. Mas, se quem morrer for o donatário, aí essa obrigação, esse objeto da doação, ele é extinto, ok? Portanto, não sobrevive ao donatário, mas sobrevive ao doador. Ademais, existe a doação na modalidade de casamento futuro, ou seja, essa modalidade de doação que você condiciona a realização, você diz, vou doar, condiciona a realização de um casamento que tem que ser futuro, e a única forma dessa modalidade de doação não persistir é quando este casamento não ocorrer. Se não ocorrendo, não se realizando, então a doação não se efetiva. Outra modalidade é a doação conjuntiva. E essa doação ela ocorre quando você doa um bem, por exemplo, ou direitos, para mais de uma pessoa. Se não há especificação, né, portanto você fez essa modalidade conjuntiva, presume-se que cada um recebeu igualmente a mesma parte. Então vamos supor, eu digo lá, eu estou doando essa casa, né, este bem imóvel para 3 pessoas, mas eu não estou estimando como vai ficar essa divisão ou para quanto vai, etc. Então eu entrei na modalidade conjuntiva, 2 ou mais pessoas, e aí então vai se presumir que cada pessoa vai ficar com uma fração igual e ideal sobre este imóvel, ok? Então, por exemplo, cada um teria direito a 33,3333%. Outra modalidade é de ascendente para descendente. Veja, o Código Civil vetou compra e venda sem anuência de outros ascendentes ou do cônjuge quando houver regime de comunhão de bens, no caso de ascendente para descendente. Mas a doação pode. Olha só, não há vedação legal. Então veja, você pode ter doação de ascendente para descendente sem a anuência dos outros herdeiros necessários, caso existam. O que o legislador vai entender? Qual que é, né, o X da questão aqui que desvenda tudo? Primeiro, doação, ele é uma espécie, uma modalidade de negócio que vai resultar em antecipação de herança. É isso. Se houver essa doação, então vai entender o nosso ordenamento que houve uma antecipação de tutela. E isso vai ser tão importante que vai gerar o efeito que a gente chama de colacionamento dos bens que foram doados. O que isso quer dizer? Eu explico. Se houve uma antecipação dessa herança em vida, que a doação é um ato entre vivos, então aquilo, no momento em que houver a partilha dos bens, vai ser deduzido do cunhão ao qual aquele herdeiro fazia jus. Então, a gente entra numa segunda observação que vai ser importante sobre essa modalidade e que, na verdade, se não observada, vai gerar a próxima modalidade, que é a que a gente fala daqui a pouco. Que é, se você tem herdeiros necessários, você só pode dispor de 50% dos bens mais o quinhão que aquela pessoa faria jus, certo? Então, exatamente essa observação. Por quê? Se você não observa isso, você entra, e agora eu falo da próxima modalidade, que é a doação inoficiosa. O que é essa doação inoficiosa? É uma doação nula. É aquela doação que não está revestida dos ditames que a lei coloca, que não está abarcada pelo ordenamento jurídico. Ou seja, é uma doação que não está apta à produção dos efeitos no mundo jurídico. Por que eu repeti isso?
Porque nulidade tem a ver com plano de validade do negócio jurídico. Vai todo mundo chegar no exame de ordem com isso decorado e isso vai fazer diferença para entender caso haja uma pergunta que você não saiba exatamente de cara a responder, ok? Então, nesse exemplo, doou mais do que podia, a doação é inoficiosa, que é sinônimo, nesse caso, para doação nula. Ademais, a doação ela pode ser universal, ou seja, uma pessoa ela resolve se desfazer de todos os bens que ela possui. Isso é possível? Mais ou menos. A pessoa ela tem que resguardar para si, pelo menos, aquilo que garanta o seu mínimo vital. Ou seja, ela tem que resguardar uma quantia de bens ou direitos que lhe permitam sobreviver e que lhe permitam realizar o seu mínimo para existir, ok? Essa é a ressalva que a lei faz. Não pode doar tudo sem observar isso, apesar de existir esse instituto da doação universal. Existe a modalidade de doação feita à entidade futura, que é aquela que é feita para uma entidade que ainda não existe. E qual que é a única condição que a lei vai impor? Que essa entidade, que essa pessoa jurídica seja criada. Ah, daqui até o infinito? Não, em até 2 anos. Esse é o prazo que o código vai condicionar. Existem restrições para doar. Primeiro, que a gente já fala aqui de outra, né, já avança um pouco no assunto da doação, que é quando a gente fala das restrições para doar. Não é, apesar da doação ela ser um ato que também tem a ver com patrimônios que a parte dispõe, não pode ser feito de qualquer jeito, etc. A lei vai colocar algumas limitações e eu vou destacar 2. A primeira é se essa doação foi feita com fim fraudulento, ou seja, a pessoa era insolvente e doou todo o seu patrimônio. Ora, a gente até discutiu isso. Se a pessoa não tinha dinheiro nem para pagar, ou patrimônio suficiente, para arcar com as dívidas que ela fez, imagina se isso vai ser, né, possível. Imagina se vai ser possível, nesse cenário, que ela se desfaça do seu patrimônio gratuitamente, sem perceber nada por isso. Não é possível. Ademais, uma outra vedação, que aqui a gente vê pela proteção que o código faz, e aí concordem ou não, tem muitos resquícios moralistas, tem muitos resquícios do cristianismo no nosso ordenamento, mas também há uma vedação aí em prestígio à fidelidade, em prestígio à sociedade monogâmica, que vai versar sobre a impossibilidade de doação do cônjuge adúltero para aquele que é o seu amante ou a sua amante, ok? Também é uma vedação legal e é uma valoração que o código fez e é de observância obrigatória. A doação ela pode ser revogada. E aí, quais são as hipóteses? Primeiro, se houver inexecução do encargo, ou seja, você fez lá uma doação e você condicionou um modal para que essa doação tivesse efeito, certo? Então, você disse, só se aceita essa doação se fizer uma melhoria em tal lugar. Esse encargo não foi cumprido. Então, vai ocorrer uma revogação da doação e aí este bem vai retornar à esfera do patrimônio daquele que doou, ok? O prazo para cumprir o encargo, se não tiver um cargo previsto, é um prazo que, assim vai dizer o código, razoável para que o donatário cumpra com aquilo que ele precisava. Outra possibilidade para você revogar doação, que a gente também fala um pouco mais detidamente, é a da revogação da doação por ingratidão. Se aplica a todos? Não. Não se aplica a revogação, ou seja, não é possível revogar uma doação por ingratidão para as seguintes hipóteses. Primeiro, puramente remuneratórias. Então, se você fez uma doação naquela modalidade que é remuneratória, puramente, né, você não pode revogar. Segundo, se a pessoa já cumpriu aquele encargo que você determinou, você não pode revogar. Terceiro, aquelas doações que são feitas em cumprimento de obrigações naturais. Obrigação é o nosso próximo assunto, depois dos contratos, mas só adiantando. O que é uma obrigação natural? É aquela obrigação que existe, mas não pode mais ser exigida. Exemplo para ficar claro. Vamos imaginar que a gente faz um contrato e eu contraio uma dívida e eu não pago essa dívida.
Só que você não rompe o prazo prescricional para me cobrar essa dívida, passa o prazo, houve o transcurso do tempo e ocorreu a consumação da prescrição. Essa obrigação, ela se tornou natural, ou seja, ela já não pode mais ser exigida. Mas ainda para essa obrigação, o sistema vai impor algumas consequências. Então, por exemplo, se eu tenho uma obrigação natural, mas eu pago, por exemplo, essa dívida, eu não posso exigir o retorno desse dinheiro. Então, olha, eu te paguei, mas eu vi aqui que estava prescrito, você não podia mais me exigir, então eu quero de volta. Não, isso não pode acontecer. Então, toda vez que a doação for ocorrer, toda vez que a doação ocorrer em retribuição a uma obrigação natural, ela também não vai ser passível de revogação por ingratidão. E a última modalidade que não pode são aquelas doações que são feitas para determinados casamentos, né? Que é aquela modalidade que a gente viu. Então vamos lá, o que se trata dessa hipótese de revogação por ingratidão? É aquela que o artigo 557 vai trazer e que ele vai dizer 4 hipóteses em que serão caracterizadas ingratidão do doador. Qual que vai ser o pensamento ali do ordenamento, do legislador no item que positivou isso e do ordenamento que absorveu essa possibilidade? Ora, a pessoa que doou e não doou nessas modalidades que a gente viu, ela realizou um ato benevolente que não visava para si qualquer benefício. Então, para o donatário surge um dever, surge uma obrigação ao menos de ser leal, de ser grato àquela pessoa. Então a gente fala aqui em ingratidão quando ocorrem uma das 4 hipóteses do artigo 557. Primeira delas, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Ora, é evidente, se atentou contra a vida ou cometeu homicídio doloso, observem que essa é uma modalidade específica do crime de homicídio e que pode ser, para quem tem dúvida ou ainda não estudou isso, objeto lá de estudo lá no direito penal. Então é evidente que se a pessoa atentou contra a vida, ou pior, matou dolosamente a pessoa, ela agiu com expressa, manifesta, né, pior das hipóteses talvez, da ingratidão. E por conta disso vai ser possível a revogação daquela doação que lhe foi feita. Segundo, se cometeu contra ele ofensa física. Então veja, a pessoa doou, praticou um ato benevolente e o donatário cometeu este ato de agressão física, ou agrediu fisicamente. Isso se enquadra na modalidade em que torna possível a revogação por ingratidão. Terceira hipótese, se o injuriou gravemente ou o caluniou. Então veja, aqui também a gente está falando de modalidades específicas que são tratadas no direito penal, que é a injúria e a calúnia, e uma vez que isso acontece, também se tipifica na hipótese em que é possível a revogação da doação por ingratidão. Quarta hipótese, se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Então veja, o que o legislador vai falar? A pessoa te ajudou, realizou um ato benevolente e num momento em que ela necessitava de algo tão essencial, tão caro à vida humana, que é o alimento, você não prestou isso, não deu esse apoio e, portanto, isso se configura também uma hipótese de ingratidão. Existe um prazo decadencial para você reclamar essa doação por ingratidão e ele é de 1 ano. Passado esse prazo, a doação está convalidada, etc. Nessa modalidade ela já não pode mais incorrer. Então é isso, a gente encerra o assunto da doação agora. Próxima aula a gente continua nossos estudos. Nesse momento do curso, gente, é muito importante, eu não sei que ponto vocês estão em outras matérias, mas aqui em Direito Civil é muito importante que vocês já realizem mais uma vez, né, as provas. Lá no começo do curso eu sugeri, agora que nós estamos nos aproximando da metade, que vocês realizem as provas do exame de ordem, pelo menos aqui em Direito Civil. Existem alguns sites específicos, eu estou disponibilizando os testes para vocês, por meio dos links que aparecem em alguns vídeos. É importante que façam esses testes, mas além deles, tentem realizar já o exame de ordem, pelo menos na modalidade do Direito Civil, que é para vocês já terem mais ou menos uma noção dos assuntos que são mais importantes, ok? Fica uma pequena dica para que vocês auxiliem nos estudos. Qualquer coisa já sabem, eu estou aqui à disposição. Antes de encerrar,
o pedido de sempre para que vocês continuem ajudando a gente na divulgação aqui do material. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.